Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Você sabe, eu tenho feito o Dia a Dia com Deus especial, esse cristão incrível, e sempre convidado algum irmão da igreja para compartilhar conosco um texto. E hoje está aqui o Fábio, né? Muita gente já tem visto ele em viagens que ele faz comigo, algumas postagens que eu faço nas mídias. Muitas pessoas têm dúvida que ele se parece um pouco comigo. Algumas pessoas pensam, ele é seu filho? Ele é seu irmão? Que grau de parentesco que ele tem com você? Bom, ele não tem grau de parentesco sanguíneo nenhum. Ele é meu filho, mas o meu filho na fé. O Fábio se converteu, né? Era baterista de uma banda, era guitarrista de uma banda, se converteu há 12 anos atrás e hoje faz parte do grupo de louvor e é também um oficial da igreja. E ele vai estar nos ajudando hoje. Fábio, seja bem-vindo no Dia a Dia com Deus, um prazer te receber aqui. Você estava falando comigo de um texto que você estava meditando, de João capítulo 2, falando sobre a operação da morte, que ela é importante para a vida. Algo assim, você podia compartilhar conosco? Eu acho que era o texto de João 12, 24, que é do grão de... Você podia dizer, diga para nós. Bom, irmãos, o texto, Jesus está conversando com seus discípulos e ele traz uma mensagem curta dizendo de si próprio, né, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer ele produz muito fruto. E Jesus está referindo-se a si próprio, a sua morte, a sua ressurreição, dizendo que se ele não morresse, ele não conseguiria produzir frutos, ou seja, salvação para a humanidade. Então era necessária a morte dele, né? Assim produziria fruto e o mundo poderia ser salvo, né? Então você está dizendo que Jesus ele usa a ilustração do grão, é que o trigo, quando é plantado, ele é jogado na terra, ele morre, a casca quebra e só com a morte que ele vai germinar e nascer. Perfeito. E frutificar. E Jesus, quando disse isso, ele estava querendo dizer que ele era o grão e que ele precisava morrer na cruz, porque sem a morte não daria fruto, que seria a salvação do homem, é isso? Perfeito. Ah, tá, perfeito. Ok. Pode continuar. Mas esse pequeno versículo, né, ele traz um entendimento para nós também, um ensino para nós muito prático para a vida do cristão. O cristão, a partir do momento que ele vem para a fé, há um crescimento que é para baixo, ou seja, Deus ele começa a produzir morte no cristão. Deus ele tem um intuito de usar todo cristão em alguma finalidade. Talvez uns vão pregar, outros vão ser evangelistas, missionários, outros não, outros vão ser pais, vão ser mães, vão ser funcionários públicos, enfim. Deus tem o intuito de, através deles, fazer o seu reino avançar na proporção de cada um. Mas para que haja um uso devido, para que haja um avanço do reino através desse cristão, primeiro Deus tem que trabalhar nele propriamente. Então Deus trabalha primeiramente em nós, depois através de nós. E como Ele trabalha em nós? Muitas vezes é operando morte no cristão, ou seja, são as decepções, são os fracassos, são as dificuldades que o cristão passa ao longo do período aqui na Terra, né, na caminhada cristã. E muitas vezes a gente, como cristão, acha que está alguma coisa errada, né? Está alguma coisa errada acontecendo. Você talvez é um cristão fiel, você talvez é um cristão dedicado, e às vezes as coisas não estão dando certo para você. Você vê seu desempenho muitas vezes fracassando, às vezes alguns pecados que você não consegue vencer, não consegue lidar, algumas áreas do seu caráter que não se desenvolvem, que não melhoram. E às vezes você pergunta, mas será que eu me converti de fato? Será que eu tô agradando a Deus dessa forma? E muitas vezes a resposta disso é justamente o tema que a gente está abordando hoje. É Deus operando morte no cristão. É Deus permitindo esses fracassos para que através disso a forma de Cristo seja gerada em nós. Porque a Bíblia diz, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as coisas boas cooperam para o seu crescimento.
mas as coisas ruins também cooperam para o seu crescimento. Então, se você é um cristão fiel, se você passou de fato da morte para a vida, saiba que esses períodos são comuns na vida do cristão, são normais. Você vai passar por períodos ruins, você vai ter fracassos na sua vida de oração, você vai ter fracassos na sua luta contra o pecado algumas vezes. E isso é normal, isso é a permissão de Deus para que haja um crescimento em humildade, para que haja um crescimento em santificação, para que haja uma dependência maior de Deus. E assim, quando esse período de operando morte for passando, você vai ver que você vai estar muito mais capacitado para aquilo que Deus quer te usar. Então, na verdade, esse momento de fracasso, essas decepções, essa morte, é com o objetivo, na verdade, por trás disso, Ele quer nos abençoar. Isso. Ele quer exatamente nos dar o que nós estamos pedindo, é isso? É isso mesmo. Então, você, nesse momento, tem que olhar para Deus, para Cristo, e entender que esse é um período que Deus está permitindo você passar. E a gente tem que se alegrar nisso também, né? A vida do cristão, ela não é um mar de rosas. O cristão, ele passa por muitas dificuldades, por muitas lutas, embates, e muitas vezes ele vai sair derrotado nisso. Mas tudo isso tem um propósito. É o bem, é o desenvolvimento do cristão. Sim, e para finalizar, você disse que Deus opera primeiro em, para depois através. Tem a ver também com essa passagem, né? Porque muitas pessoas querem se destacar, querem serem abençoadas ou até usadas, mas o grão de trigo morrer significa em primeiro para depois através, é isso? Isso mesmo, perfeito. Deus sempre vai trabalhar em nós primeiro, depois através de nós. Então, e esse em nós é através de porque essas dificuldades estão esculpindo, trabalhando o caráter, né? Sim, sim. E o propósito de Deus sempre é formar o cristão à imagem de Cristo. É nos fazer a estrutura de Cristo, nos dar a mente de Cristo, o coração de Cristo. E para isso Ele sempre vai usar essas dificuldades, operando morte em nós. É como João Batista disse, né? Para que Ele cresça e eu diminua. É isso que Deus tem feito nas nossas vidas. Ele está fazendo com que o nosso eu seja mortificado para que Cristo apareça em nós. Amém. Então é isso, queridos irmãos. Agora você pode estar entendendo o que está acontecendo com você. Talvez este vídeo trouxe a resposta que você tanto esperava. Você está cheio de porquês na sua mente. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta decepção? Porque eu estou morrendo, porque eu estou sendo triturado, oprimido. Porque se o grão de trigo cair na terra, não morrer, sofrimento, tribulação, provação, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Então o Senhor está preparando você para frutificar, preparando você para te abençoar, preparando você para te usar. Fique em paz, está tudo no controle, está tudo nas mãos de Deus. Quero agradecer o Fábio aqui, a presença dele pelo dia a dia com Deus, e quero agradecer todos vocês que têm participado conosco. Tenha um excelente dia, que Deus possa te abençoar muito. Um forte abraço.